A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 7 desse primeiro trimestre do CPAD em 2021. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema muito especial. Vamos estudar sobre o quarto sinal, o quarto milagre de Jesus, presente no Evangelho de João. Vamos trabalhar sobre a multiplicação dos pães e peixes. Eu espero que Deus em Cristo fale com você nesta ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa teu likezinho, teu joinha também, porque ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita e deixa aí teu comentário, é importante você fazer isso. Nós estamos comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também, discipulado dinâmico, tem muita coisa boa. Você acha tudo isso organizado no link na descrição desse vídeo. E se você desejar poupar o teu tempo para preparar a tua aula, de repente você quer o nosso material, o esboço que eu utilizo para ministrar as minhas aulas, o nosso slide para você poder dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical, a gente já tem tudo isso prontinho para você. É só você se tornar um dos nossos assinantes no nosso site Facilita EBD, um material que vai te ajudar muito a crescer em Jesus. Além do que, quem se torna assinante tem a oportunidade de receber alguns benefícios, como por exemplo o nosso workshop de pregação e até mesmo nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que está muito legal, gente. Eu espero te ajudar com isso também, tá? Que Deus te abençoe. Vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 desse primeiro trimestre da CPAD em 2021, aqui da classe dos jovens. Vamos trabalhar sobre um tema muito legal, o quarto sinal, a multiplicação dos pães e peixes. Esse milagre aparece em todos os evangelhos, mas nós vamos analisar a partir da perspectiva do evangelista João. Temos algumas bases bíblicas aqui. A primeira base bíblica é o texto principal e é importante você ler João capítulo 6, versículo 11. Apresente também em sala de aula o resumo da sua lição e a nossa leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 6, versículos 3 ao 12. Lê esse texto compassadamente e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. E se você tem o desejo de estudar ainda mais a Palavra de Deus, a Faculdade de Refinim está oferecendo esse ano 4 pós-graduações nas seguintes áreas: aconselhamento e cuidado, Ministério de Liderança de Jovens, Teologia Bíblica do Novo Testamento, que está muito legal também, História, Teologia e Discurso Pentecostal. Você pode encontrar todas as informações dessas pós-graduações no site da Faculdade Refidim. Vale muito a pena e que Deus edifique você. Pastor Silas Queiroz, o autor e comentarista da lição, ele inicia trabalhando com a gente, especialmente a partir dessa perspectiva do quarto sinal, demonstrando que uma nova fase está iniciando no ministério de Jesus. A fase do ministério de Jesus entre os galileus. Essa fase do ministério de Jesus, ela tem a duração aproximadamente de 1 ano. Quando nós lemos João capítulo 6, versículo 1, há a menção, por exemplo, do lago de Tiberíades. Esse lago é o lago da Galileia, ou Mar da Galileia. Ele recebe esse nome de Tiberíades em homenagem ao imperador Tibério César. E a partir de então, a Galileia passou a ser conhecida como a Galileia de Tibério. Outra questão que aprendemos também ao estudarmos a partir dessa leitura do capítulo 6 em diante, que quando nós observamos o capítulo 5, 6 e 7, nós percebemos que uma fase nova está iniciando no ministério de Jesus. Essa fase do ministério de Jesus é uma fase que Jesus dedica o seu ministério aos galileus. E Cristo, então, passa a ser conhecido, conforme Dom Carson, como o mestre da Galileia, aquele que se dedica em curar as pessoas, em manifestar os milagres de Deus. Um detalhe que você precisa ter em mente: nós estamos fazendo a leitura a partir do Evangelho de João.
João tem o propósito e objetivo de demonstrar Jesus como Deus, o Filho de Deus perfeito e encarnado. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando a respeito exatamente desse quarto sinal, fazendo essa leitura do capítulo 6 do Evangelho de João, ele destaca que um dos milagres de Jesus, citado pelos evangelhos sinóticos, também é selecionado por João. João, o evangelista, traz então esse milagre da multiplicação para o seu evangelho para demonstrar também a grandeza desse sinal. Esse sinal que traz um impacto muito forte para os 4 evangelistas. Além do que, nós vamos estudar na próxima aula outro sinal que João também carrega consigo, que é o momento em que Jesus anda sobre as águas, que é citado também pelos demais evangelistas. Esses detalhes são importantíssimos aqui para iniciarmos a aula explicando sobre essa nova fase do ministério de Jesus. Ambos sinais de Jesus multiplicar o pão, o peixe e também andar sobre as águas, citados por João, qualificam aqui a divindade de Jesus, demonstram que Jesus é divino. Warren Wiersbe, em seu comentário sobre o Evangelho de João, ele também apresenta para a gente que essa alimentação para 5.000 foi um grande milagre. Essa alimentação é citada, ou seja, essa multiplicação dos alimentos é citada nos 4 evangelhos. E essa multiplicação foi tão maravilhosa para demonstrar um ato generoso de Deus, um ato de graça, de misericórdia do Senhor e do cuidado de Deus, do amor de Deus para com aqueles que estão famintos, estão necessitados, para conosco também. Olhando para essas questões introdutórias, vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje, aqui na classe dos jovens, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD: a Galileia dos gentios. Pastor Hernandes Dias Lopes traz o seguinte comentário que é relevante também lembrarmos a lição passada. Na lição passada, nós sabemos que Jesus curou um homem no tanque de Betesda em um sábado. E agora, nessa nova fase do ministério de Jesus, a partir do capítulo 6, nós entendemos que Jesus se afasta de Jerusalém e permanece um bom tempo, um período de 1 ano, entre os galileus, exatamente por segurança. Até porque ainda não era o momento de Cristo ir para o Calvário se entregar no nosso lugar. Ele ainda estava realizando o projeto de Deus, o plano de Deus, tocando vidas, e agora ele se direciona para a Galileia. É importante termos isso aqui em mente. O primeiro subtópico do nosso primeiro ponto trata sobre esse seguinte argumento: a segunda fase do ministério de Jesus. Quando nós paramos para ler o capítulo 5, versículo 18, pastor Silas Queiroz comenta também, trazendo em concordância esse mesmo pensamento do pastor Hernandes Dias Lopes, que o ódio dos judeus contra Jesus é crescente em Jerusalém, se aumenta de forma violenta. Então Cristo, ele vai em direção à Galileia para exercer o plano de Deus, o projeto de Deus entre os galileus. E por isso os evangelhos fazem questão de narrar que Jesus ele sai da Judéia e ele vai para a Galileia dos gentios, aonde os evangelhos sinóticos agora têm um foco mais preciso sobre os milagres que são realizados por Jesus entre os galileus. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre o Evangelho de João, especialmente o capítulo 6, demonstra exatamente que o propósito de Jesus é bem claro, é propagar o Evangelho, propagar a boa nova do reino, para que os galileus também pudessem crer na mensagem do reino de Deus e testificar a fé deles em Jesus, como está escrito em João capítulo 20, agora versículo 31. O milagre da multiplicação dos pães entre os galileus é um milagre fantástico, ele é documentado pelos 4 evangelistas. E esse milagre, a partir da leitura do capítulo 6, traz para a gente 2 perspectivas importantes. Os evangelistas documentam esse milagre porque todos estavam atarefados a respeito dos efeitos do ministério de Jesus, sendo guiados por Jesus no discipulado, e agora eles presenciam esse milagre de uma forma poderosa. A respeito dos evangelistas, é importante destacarmos aqui que 2 deles são testemunhas oculares. Quem são testemunhas oculares? Mateus e João. O Marcos e o Lucas, eles são testemunhas do testemunho dos discípulos. Por exemplo, o Marcos, ele registra o seu evangelho a partir do testemunho ocular de Pedro. Ele é discípulo de Pedrão.
Já o Lucas, ele é um pesquisador e então ele toma as verdades que ele apresenta no seu evangelho, especialmente a multiplicação dos pães e peixes, a partir de documentários que ele reúne, documentos que ele reúne e testemunho também das pessoas que presenciaram o fato. É importante você ter em mente aqui. Outro detalhe que você descobre também, que os discípulos de Jesus também estavam abatidos por causa da morte de João Batista. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos isso. E agora, no capítulo 6, João confirma a divindade de Jesus. Jesus realiza essa multiplicação dos pães para demonstrar a glória de Deus, o poder de Deus, esse Jesus que cura os enfermos, esse Jesus que trabalha na vida das pessoas, esse Jesus que nos restaura a conhecermos então o plano de Deus. Está escrito em Marcos capítulo 6, 34, que ele olha para aquela multidão que estava na Galileia e ele percebe, o próprio Jesus percebe que eram como ovelhas sem pastor. Ele é o bom pastor. E ele então toma conta de todas essas ovelhas, trazendo para essas ovelhas o pão vivo do céu, que é Ele mesmo, que sacia a nossa fome. Que Jesus também possa saciar você através da palavra. E se eu estou contribuindo contigo, deixa aí teu comentário também. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Por que a Galileia dos gentios? Esse é o segundo subtópico. O autor da lição, o pastor Silas Queiroz, ele levanta esse questionamento para demonstrar que o evangelista João, o João que escreve o evangelho, tem o objetivo de selecionar no seu evangelho os sinais de Jesus e não trazer uma historiografia a respeito dos fatos que aconteceram no ministério de Jesus. Porém, os sinais que João seleciona apontam para uma cristologia profunda. Isso quer dizer que apontam para o ministério de Jesus como mestre, então, da Galileia, incluindo a Galileia agora nesses fatos. O João Evangelista está demonstrando exatamente essa preocupação de Jesus para aqueles que estão afastados de Deus. Esse é o símbolo dos galileus aqui. E esse Jesus que traz esse amor, que é um Jesus amoroso, é um Jesus da escuta amorosa, que vai até os galileus e traz esses galileus para perto de Deus. Pastor Hernandes Dias Lopes também traz outra consideração importantíssima. Quando nós lemos a passagem do capítulo 6, nós encaixamos em uma linha temporal na mensagem de Jesus, no discurso de Jesus, que tinha acabado de ministrar exatamente para aquela grande multidão de necessitados, de aflitos, que estavam diante dele no deserto. Todavia, é importante entendermos que grande parte dessa multidão vem de Cafarnaum ao encontro de Jesus na Galileia, e na Galileia Jesus não perde a oportunidade de ensinar sobre o reino de Deus. Olha que princípio. Nós também não podemos perder a oportunidade de ensinar a respeito do reino de Deus. É nosso papel ensinar a respeito das coisas de Deus. Jesus curou os enfermos, Jesus transformou pessoas, falou sobre o reino de Deus e ensinou sobre a necessidade e a bondade de Deus para os galileus. Esse é o olhar de Jesus. Esse também deve ser o olhar da igreja, o teu olhar como discipulador. Olhar para aquele que está aflito, necessitado, precisando de ajuda, a ter um encontro genuíno com Jesus. Que você também possa ter esse encontro genuíno com Jesus através do seu coração. Avançando, o terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A Galileia nos dias de Jesus. A Galileia dos dias de Jesus. Esse é o terceiro subtópico. Antes de analisarmos o milagre de Jesus da multiplicação dos pães entre os galileus, é importante levarmos em consideração o contexto geográfico dos dias de Jesus, especialmente da Galileia dos dias de Jesus. Para você que não sabe, a Galileia geralmente era dividida em duas partes. A parte da Galileia do Sul e a parte da Galileia do Norte. A parte do Norte era conhecida como Galileia Superior, porque ela se localizava em uma região montanhosa, cerca de 1.300 metros acima do nível do mar. Já a parte inferior, que era a Galileia do Sul, ela se localizava exatamente em uma medida de 500 a 700 metros, e isso ia decaindo porque ela era formada por uma planície até chegar ao Mar da Galileia, e também era muito rica por causa exatamente desse Vale do Jordão.
ali era um local propício para as pessoas morarem e exercerem agricultura. Essa Galileia é a Galileia dos dias de Jesus. Várias estradas forneciam, sim, o acesso à Galileia. A Galileia dos dias de Jesus ela é muito importante pelo fato de ser rota de comércio. Rota de comércio para o Egito, para a Síria, para a Arábia. E a Galileia, nesses dias de Jesus, era formada exatamente por uma predominante cobertura de florestas e, ao mesmo tempo, uma população espalhadas em vilas, em comunidades. Nos dias de Jesus, a Galileia era formada por um amplo território retangular, cerca de aproximadamente 64 quilômetros por 40 quilômetros na sua dimensão. Segundo Flávio Joséfos, ele traz um comentário que a Galileia, nos dias de Jesus, chegou a ter aproximadamente 240 vilas de tão vasto território que a Galileia tinha. E as principais cidades da Galileia eram Cafarnaum, Nazaré, Tiberíades, regiões onde Jesus cresceu e exerceu também o seu ministério. Pastor Hernandes Dias Lopes traz o seguinte comentário, que quando nós lemos o capítulo 6 do Evangelho de João, nós percebemos que Jesus está na Galileia, próximo ao mar de Tiberíades. Esse nome Tiberíades é dado ao lago da Galileia, que é conhecido como Mar da Galileia, em homenagem ao imperador romano Tibério César, colocado aqui por Herodes Antipas. Então, essa Galileia dos dias de Jesus é uma Galileia rica, mas ao mesmo tempo é uma Galileia que tem uma predominância de pessoas pobres, necessitadas, que são exploradas pelos romanos aqui. Por isso é importante entendermos que há uma relevância desse milagre que João apresenta. Ele apresenta Jesus como o divino, Jesus como o santo de Deus, Jesus como filho de Deus, como Deus aqui. E é importante levarmos isso em consideração, porque João está apresentando Jesus que é libertador, que traz a libertação das pessoas pela verdade. Diante dessa Galileia, que ao mesmo tempo é rica culturalmente, mas é uma Galileia que se torna pobre por necessidade e por estar vivendo também em um processo de exploração. O segundo ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Seguindo os sinais. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Depois de compreendermos que a Galileia era uma região vasta, de cerca de mais ou menos 240 vilas, nós precisamos também compreender muito bem que o ministério dos discípulos de Jesus é um ministério trabalhoso. Eles saem de aldeia em aldeia, de vila em vila, propagando o reino de Deus e anunciando que Jesus é o Senhor. Essa é a sua missão como pregadores desse mundo. Presente lá em Marcos capítulo 6, versículo 30. E essa mensagem dos discípulos, acompanhada dos sinais que os discípulos também passaram a realizar, Mateus capítulo 10 registra isso para a gente. Essa mensagem atrai a multidão em ter o interesse de conhecer Jesus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Um atrativo para as multidões. Pastor Silas Queiroz comenta muito bem que o que atrai as multidões são os sinais que Jesus passa a realizar, os milagres, com base em João capítulo 6, versículo 2. Esses milagres aqui demonstram a identidade do ministério de Jesus, a identidade do ministério dos discípulos, a identidade do ministério do reino de Deus. Jesus passa a ser conhecido como um operador de milagres. E a primeira identidade que o evangelista João apresenta a respeito de Jesus, ele destaca no seu evangelho que Jesus é o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 29. João também apresenta que Jesus é a água da vida. Isso está em João capítulo 4, versículo 14. Ele também destaca que Jesus é o pão da vida. João 6, 35. Ele também afirma que Jesus é a luz do mundo. João 8, 12. Ele afirma também que Jesus é a porta da vida. João 10, 9. Ele também afirma que Jesus é o bom pastor. João 10, 11. Ele também afirma que Jesus é a ressurreição e a vida, João 11, 25, ele também destaca que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6, ele também afirma que Jesus é a videira verdadeira, João 15, 5, ele também afirma que Jesus é o eu sou, citado no Antigo Testamento, lá em João capítulo 8, agora, versículo 58, demonstrando a identidade de Jesus. Esse Jesus que vai além daquele que realiza milagres, mas ele é aquele que é Deus
E essa é uma das características que nós encontramos aqui no Evangelho de João. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: o propósito revelacional. Jesus ele não teve somente compaixão dos seus discípulos, mas ele amou, ele também teve compaixão por aqueles que estavam perdidos. E a notícia que Jesus estava na Galileia se espalhou e muitas pessoas começaram a seguir Jesus por causa dos sinais, porque ele curava os enfermos e ainda cura esses enfermos. João capítulo 6, versículo 2 registra isso. Jesus ele passa a ser conhecido pelos sinais que ele realiza entre os galileus. Mas o nosso Jesus ele não perde o foco na agenda celestial. Ele continua falando e ensinando a respeito do reino de Deus, das orientações do Pai sobre a salvação. Warren Wiersbe traz o seguinte comentário para a gente. Ele destaca a respeito do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que foram acrescentadas algumas soluções que os próprios discípulos tentam trazer, mas Jesus ele apresenta algo magnífico aqui que nós também precisamos destacar. Em primeiro lugar, os discípulos eles sugeriram a Jesus que Jesus mandasse o povo embora, mas Jesus ele é um Deus amoroso, ele não mandou ninguém embora. Marcos capítulo 6, 35 registra isso. Em segundo lugar, a segunda tese veio de Filipe em resposta a Jesus. Ele pediu para juntar dinheiro suficiente para comprar pão, mas ele sabia que não ia ter condições para isso. João capítulo 6, versículos 5 ao 7. A terceira tese é uma sugestão de André, mas é uma sugestão não muito segura. Ele apresenta então um garoto com alguns pães e alguns peixinhos para Cristo. Isso está em João capítulo 6, versículo 8 e 9. Mas a quarta tese, ou seja, a quarta resposta aqui, é apresentada pela solução que vem de Jesus, a solução verdadeira. João capítulo 10, versículo 10 ao 13. Toda a solução para qualquer problema que passamos precisa vir de Jesus. Jesus traz a verdadeira solução para você, para o teu aluno, para a tua caminhada cristã. Ele aponta o verdadeiro caminho para aqueles que querem servi-lo em paz. Avançando, espero ajudar você. Se eu tô, deixa o likezinho aí. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: está aqui um rapaz. A multiplicação dos pães e dos peixes nos ensina algo precioso. Pega isso aqui. Pegue o que você tem e coloque nas mãos de Jesus. Pegue os seus sonhos, os seus projetos, as tuas angústias, os teus problemas, os teus ensinos, os teus conhecimentos e coloca na mão de Jesus. Coloque na mão de Jesus, porque ele vai te trazer então vida abundante, uma vida de paz e alegria. O pouco na mão de Jesus é transformado para a glória de Deus. De repente você está passando por uma situação difícil, coloque na mão de Jesus, ele resolve o problema e te traz paz. De repente você está precisando de uma palavra, coloque na mão de Jesus o que você está precisando. Ele vai trazer a resposta para você e vai te trazer paz também. Quando nós olhamos para essa multiplicação dos 5 pães e os 2 peixinhos, nós percebemos que Jesus tem para aquela multidão de aflitos necessitados um grande banquete. Mateus capítulo 14, versículos 20 e 21. Deus também tem para você, que é servo dele, um grande banquete. Um banquete de paz, de autoridade, de alegria. O evangelista João demonstra que André, aquele que encontra o rapazinho, é claro que ele apresenta uma proposta meio com medo a Jesus, mas nós entendemos que a atitude de André é bonita e nós devemos também seguir a atitude de André. Levar aquilo que nós encontramos para Jesus e deixar Jesus trabalhar com isso. É interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, aquele rapaz, aquela criança, aquele adolescente pega tudo que tem e oferece a Jesus. Nós também devemos oferecer tudo que nós temos para Jesus realizar o grande milagre. Você tem feito isso? Tem oferecido os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você tem pensado que é bom para você a Jesus? Você tem oferecido o teu lanchinho, 5 pães e 2 peixinhos, a Jesus, para que Jesus então ofereça a mais pessoas e alcance vidas por causa da sua fé? Quando isso acontece, Jesus então realiza uma grande obra. Ele ordena que a multidão se assente em grupos de 50, de 100, como está escrito em Marcos 6,40. Jesus ele é o
anfitrião, ele serve a multidão pela glória do Pai, realiza um grande milagre. Esse grande milagre também é uma prova da obediência desse rapaz a Jesus. É uma prova da obediência daquele que tem tudo e coloca na mão de Jesus, para que Jesus então realize um grande milagre. E essa alimentação ajuda pessoas que estão necessitadas. Quem sabe você tem um plano, um projeto, e às vezes não está sabendo como avançar, é pouco aos teus olhos. Mas coloque nas mãos de Jesus. Ele pode te usar de tal maneira para você edificar vidas e vidas serem alcançadas, como aconteceu nesse grande milagre, através da vida daquele rapaz. Que Deus use você avançando, espero estar te ajudando. Se eu estou contribuindo contigo, manda esse vídeo para alguém que você conheça. O terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: uma compreensão imperfeita. Pastor Hernandes Dias Lopes registra algo bem interessante a partir dessa leitura do capítulo 6. Após o milagre, a multidão ficou tão alvoroçada e empolgada com o que Jesus estava fazendo, que essa multidão quis arrebatar Jesus e tomá-lo como rei. Mas Jesus não aceitou aquilo para si. Ele saiu em secreto, se retirou do meio da multidão e foi orar, buscar a presença de Deus. Observe, Jesus rejeitou a fama passageira. Jesus rejeitou a fama desse mundo. Não era a maneira como ele queria que o reino fosse propagado. Mas ele utiliza aquele momento para nos dar uma lição de servirmos a ele em gratidão e paz. Servimos a ele para a glória de Deus e não para a glória dos homens. A má compreensão da multidão é uma má compreensão que surge até hoje também. Uma má compreensão que olha para Jesus somente como líder político e religioso, mas ele não quer que você entenda ele assim. Olhando para a Bíblia, nós percebemos que Jesus, ele manda agora os discípulos enfrentar uma tempestade, que é o que nós vamos estudar na próxima lição. Ele manda os discípulos entrarem no barco, no mar da Galileia, e enfrentar uma tempestade. Se despede da multidão, vai orar e buscar a presença de Deus. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: o profeta. Pastor Silas Queiroz compreende e destaca para a gente, a partir da leitura do capítulo 6, versículo 14 de João, que a multidão enxerga Jesus como profeta que haveria de vir ao mundo. Qual era o pensamento da multidão nesse momento? A multidão imaginava um Messias político-militar que iria libertar os galileus, os judeus, especialmente do domínio romano que estava explorando a Judéia. Esse Jesus, que era visto como Messias pela multidão, deveria então assumir esse papel, um papel de guerrilha, um papel então de se levantar contra Roma. Mas não é esse o papel de Jesus. Jesus vem como profeta de Deus para apontar o caminho para Deus, e não um profeta que somente realiza milagres e multiplica o alimento, mas um profeta que fala da verdade de Deus, do projeto de Deus e da libertação para o povo. F.F. Bruce também destaca que a multidão não tinha compreendido a respeito dos sinais de Jesus. Então, a partir desse momento, nós entendemos, à luz da Escritura, que há um novo entendimento sobre Jesus. Jesus, ele se revela em suas atitudes. Ele se demonstra exatamente como humilde, seguindo e obedecendo o plano de Deus. E o projeto da libertação não era uma libertação política, mas uma libertação espiritual. Esse é o foco do Evangelho de João. Que Deus também use você. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: a sedução do pluralismo religioso. Pastor Silas Queiroz destaca muito bem que existe nos nossos dias uma falsa compreensão a respeito de Jesus. Esse pluralismo religioso procura dizer que todas as religiões agora levam para Deus, apontam para o caminho que é Deus. Na realidade, a Escritura e Jesus apontam somente para um único caminho, que é o Cristo. Jesus é o único caminho que nos leva para Deus, e a divindade de Jesus comprova isso. O pluralismo religioso procura demonstrar exatamente essa crença em diversas cosmovisões, mas nós, como crentes em Jesus, precisamos entender o que a Bíblia ensina sobre o pluralismo religioso. Em primeiro lugar, a Bíblia reconhece que há apenas um Deus.
presente em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Então, joga por terra qualquer outra divindade. Pela Bíblia, existe somente um Deus, Criador de todas as coisas. Em segundo lugar, a Bíblia também ensina esse exclusivismo a respeito de servirmos a Deus, voltar o nosso coração para Deus através de Jesus. João 14, versículo 6, demonstra que Jesus é o único caminho que leva o ser humano a Deus. E em terceiro lugar, a Bíblia frequentemente condena religiões que procuram servir a outros deuses. A própria palavra de Deus condena isso. A nossa aliança precisa estar com Deus e não violarmos então essa aliança que temos com o Senhor, de servirmos a Cristo de todo o nosso coração. A multidão estava perdida, não compreendia a respeito da divindade de Jesus nesse momento. Olhavam para o Cristo como o Messias político-militar, mas Jesus vem para mostrar exatamente o sentido do milagre, que é apontar para a glória de Deus, para o plano de Deus. Esse é o sentido aqui nesse texto. Avançando para fechar a aula de hoje, o terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. Queriam fazê-lo rei. A multidão, quando viu o sinal de frieza de Jesus agiu friamente. A multidão acalorada queria declarar Jesus como rei dos judeus, mas ele não veio para ser o rei dos judeus, mas ele veio para ser o rei dos reis, demonstrando então o plano de Deus. Ele então se demonstra frio a respeito da atitude da multidão que tinha compreendido mal a respeito do seu papel como Messias. Don Carson faz questão de dizer que a multidão aproximadamente ultrapassava o número dos 5.000. Isso porque naquela época de Jesus só se contavam os homens acima de 20 anos. Então crianças, mulheres não eram contados. Idosos também ficavam à parte. Tudo nos leva a crer que aqui há uma proximidade de 20.000 pessoas que foram alimentadas por Jesus, conforme está escrito em João capítulo 6, versículo 15. Para quem olha de fora, especialmente entendendo que os judeus estavam sendo explorados pelos romanos, essa multidão seria sim um grande poderio militar se Jesus tomasse a atitude de invadir Jerusalém e tomar o domínio de Jerusalém dos romanos. Ele possivelmente venceria, mas esse não é o propósito de Jesus. A fé era o propósito de Jesus. A libertação dos pecados é sim o propósito de Jesus. E ele rejeita esses caminhos humanos e mundanos de fazer um rei. O rei dos reis já é o rei da glória. E em sua glória ele demonstra às multidões a crença na esperança da salvação. Esse é o foco do seu ministério. Gente, eu espero ter contribuído contigo hoje em sala de aula. Se eu te ajudei, se essa aula contribuir com você, comenta aí. Se você conhece alguém que precisa assistir a aula de hoje, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Se você está afastado da igreja e quer voltar para Jesus, foi tocado por essa palavra, escaneia esse QR Code aí com o teu celular, com o leitor de QR Code, preenche o cadastro do discipulado dinâmico, nossa equipe vai entrar em contato com você. Que Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Quero trazer para você também algumas dicas de leitura que vão te ajudar a crescer em Jesus, estudando ainda mais a palavra de Deus. Como dica de leitura, eu tomei como base o texto do pastor Silas Queiroz, que pode te ajudar muito a ter a compreensão sobre a aula de hoje. Também tomei como base o comentário bíblico do Don Carson sobre o Evangelho de João, vai te ajudar muito se você quer crescer um pouco mais sobre esse assunto do Evangelho de João. Também o texto Jesus segundo as Escrituras da Shed Publicações pode te ajudar muito a crescer em Jesus também. E o comentário bíblico do pastor Hernandes Dias Lopes sobre o Evangelho de João vai te ajudar nessa aula também. Um beijo no teu coração, te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 8, onde nós vamos trabalhar sobre o quinto sinal, Jesus anda sobre o mar, tá? Não perca a aula que vem. Deus te abençoe, até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.